Vamos falar sobre essa partida entre Sport e Fortaleza na Arena Pernambuco. É, Podemos falar que o resultado foi justo? Esse resultado, não, né? O Sport merecia a vitória. O Sport jogou mais que o Fortaleza, teve mais chances que o Fortaleza, chegou muito mais ali no terço final, frequentou muito mais o terço final do que o Fortaleza, teve muito mais chances de gol do que o Fortaleza. Enfim, teve muito mais atitude do que o Fortaleza. Tem um protagonismo maior, uma decisão, uma vontade, uma disposição muito maior de vencer. O Laio teve alguns momentos bons, interessantes na partida, mas esses momentos não foram muitos, não. E acho que teve aí uma questão importante. A gente precisa, assim, antes da gente criticar, é necessário a gente tentar entender, né? Porque em vários aspectos as coisas poderiam até ter dado muito certo para a Fortaleza, apesar de terem começado completamente de forma equivocadas, né? A escalação foi uma temeridade, né? Porque aí o Fortaleza tem em campo, perdão, pela delicadeza, né? Fortaleza tem em campo um time Luquinhas no meio de campo, né? Na lateral, um jogador bastante complicado, irregular, quase que inexpressivo, que é o lateral Escobar. E tem à frente o Machuca, que é um jogador irregular, tem apresentado alguns sinais interessantes de recuperação, mas ainda é um jogador irregular, consegue fazer partidas interessantes, partidas ruins, né? Pikachu de um lado e o Machuca do outro, né? Foi uma equipe bastante modificada para um jogo que era muito importante. De onde vem isso? Vem da tentativa do Voivoda de gerar testagem para o seu time e também para mostrar a confiança que ele tem nos seus jogadores. Só que não deu certo, né? Não deu certo, o time estava mal, o time falhava, o time não conseguia atacar, o Pikachu não teve bem na partida e do outro lado também o Machuca sequer conseguia ser interessante para a equipe. Também no meio de campo não tinha nenhum tipo de vida, não existia ideias, né? Só o Pochettino corria que nem doido, para cima e para baixo, mas não estava conseguindo ele sozinho responder para as necessidades da equipe. Então, o que acontece? Acontece que o Sport tentando jogar, o Sport começa melhor, começa bem, mas o Sport também não está tão bem no primeiro tempo como esteve no segundo. E em alguns momentos parece que os jogadores se cansam, porque parece que insistem muito em algo que presumem que não vai dar certo, né? Então, a partir, por exemplo, dos 30 minutos, os torcedores do Sport começam até mesmo a criticar a sua equipe, porque não via a equipe conseguindo furar o bloqueio defensivo do Fortaleza. O Sport queria mais do que o Fortaleza, chegava muito mais à área do Fortaleza do que o contrário, mas não tinha muito sucesso, porque era inexpressivo ali no terço final. Então, o que faz o Juan Pablo Voivoda? Ele tira, ainda no primeiro tempo, na minha opinião, é a primeira vez na carreira dele, pelo que me consta, tá? Em outros times que não seja Fortaleza, eu tenho certeza que ele nunca fez essa alteração, eu nunca vi, né? Eu acompanhei muito a carreira dele. Me parece que também no Fortaleza ele nunca fez. Corrijam-me se eu estiver errado. Por que ele fez essa alteração? Ele fez a alteração porque ele percebeu que a equipe não estava funcionando. Eu acho que tudo bem fazer alteração, mas eu não colocaria o Moisés, né? Eu mexeria no meio de campo, colocaria o jogador no meio de campo. Agora, o Voivoda acertou e eu, não que eu provavelmente poderia errar, mas talvez a minha substituição fosse irrelevante. O que acontece? Acontece que ele percebe que não está funcionando, que o Luquinhas não tem rendimento nenhum, não está conseguindo de forma nenhuma, e aí ele poderia colocar o meio-campista no lugar do Luquinhas. Mas ao mesmo tempo o Voivoda percebeu que havia, além desse problema do Luquinhas, né, existia um outro problema da equipe do Fortaleza, que era um problema tático. A equipe não conseguia gerar profundidade, não conseguia incomodar a equipe do Sport pelos dois lados do campo, porque o Pikachu não estava bem na partida e do outro lado o Machuca também não estava conseguindo entregar absolutamente nada, estava muito tímido, muito bem marcado, né? Tentava correr de vez em quando, mas nem sempre conseguia correr com a bola, né? Às vezes corria sem ela, mas com ela não conseguia correr. Então havia duas necessidades ali, uma necessidade de você alterar o meio de campo e ao mesmo tempo a necessidade de você colocar um jogador ali no lado do campo que fosse um jogador expressivo, que incomodasse a defesa adversária, que criasse um problema para a equipe adversária. Ele resolve tudo isso com uma alteração. E ao mesmo tempo, quando ele faz essa alteração, ele mostra mais uma vez que ele confia nos seus jogadores, está tentando empoderar todos os jogadores, como acho que nunca foi tão assim, importante, nunca foi tão incisivo nessas ações do que nessa temporada, né, de empoderar o máximo possível os seus jogadores. Daí é provável que ele tenha deixado o Machuca em campo. Então o Machuca é recuado para o meio de campo e Moisés acaba entrando ali pelo lado do campo. A equipe melhora assim de uma forma instantânea, embora o Machuca não tenha conseguido
também mudar muita coisa no meio de campo, mas a equipe taticamente ela melhora, né? E acabar fazendo gol ainda no primeiro tempo. Um gol que, no momento que o Sport era melhor, mas que valeu a pena porque foi uma substituição do Vojvoda, né? Então é muito interessante ele conseguir mudar o jogo aí, com uma alteração só, mostrando uma leitura de jogo muito mais aprofundada do que deste analista que vos fala. Começa o segundo tempo, a conversa de vestiário, acho que teve qualidade dos dois lados. O Sport volta melhor sem alterações e o Fortaleza também volta melhor. De tal sorte que a gente tem um melhor jogo no segundo tempo, né? É um jogo que tenta ser de trocação, mas tenta ser de trocação, mas nenhuma equipe se impõe tanto, né? A gente vê muita disposição no Sport, a gente vê o Fortaleza chegando com até com mais relevância para o campo de ataque. A partir dos 15 minutos, a coisa muda. O Fortaleza começa a ser uma equipe bastante recuada, né? Ele coloca dois volantes em campo, o Cauã e o Zé Wellison, né? O Cauã, entrou, hoje não teve uma grande partida, tudo bem, mas não foi nenhum problema. Agora, o Zé Wellison, infelizmente, terminou a temporada tão bem para o Fortaleza, né? Essa temporada está começando mal, né? E aí, um pênalti idiota, né? Gustavo Coutinho deitando ali para cima dele, né? Jogando bem, Gustavo Coutinho, muito bem. Acho que sofreu o pênalti, marcou o pênalti com justiça, fez o gol, né? Então o que acontece? Primeiro, em relação ao Vojvoda, né? Veja, é muito importante a gente entender uma coisa. É muito difícil um técnico fazer uma alteração no primeiro tempo. Se ele faz, primeiro, é porque ele não está gostando do jogador. É porque ele está conseguindo entender que o jogador não entrega para ele, não pode entregar para ele. E olha, gente, é um tapa na cara daqueles que bancaram um jogador como o Luquinhas, né? Esse é um ponto. O outro ponto é que ele fez alteração no primeiro tempo. Quando um técnico faz... por que o técnico não faz alteração no primeiro tempo? Muitos técnicos do futebol brasileiro entendem, até mundial em muitos casos, né? Entendem que às vezes ele precisa fazer uma alteração no primeiro tempo. Por que ele não faz? Vamos lá. Eu te dou aí 10 segundos para pensar. Por que o técnico não faz uma alteração ainda no primeiro tempo quando ele entende que ele precisa fazer isso? Por quê? Já entendi a sua resposta. Porque ele não quer queimar o jogador. É isso? Não. Essa é a sua resposta, provavelmente. Mas não é por causa disso que ele não faz alteração. Em geral, o técnico não faz a alteração no primeiro tempo, porque quando ele pratica esse tipo de ação, ele denuncia para o mundo, ele denuncia publicamente de que ele errou na escalação. E ele não quer assumir um erro. É este o motivo pelo qual muitos técnicos entendem que erraram, mas não vão fazer uma substituição no primeiro tempo para não mostrar para o mundo que ele percebeu que ele errou. Bom, com o Vojvoda isso é diferente, porque ele é diferente, né? Então, essa alteração dele mostra que ele errou na escalação, ele precisava corrigir, e ele corrigiu. Muito bacana. Deu certo no primeiro tempo, sim. A equipe acabou fazendo o gol. Bom, o fato é que a partir dos 15 minutos, o Fortaleza acaba. E só o Sport joga. Só o Sport começa a jogar, e o Fortaleza começa só a se defender e tentar especular. O Sport trabalha muito pelo lado do campo. Pedro Lima jogou um bolão hoje. Jogou muita bola. O Gustavo Coutinho, uma movimentação muito interessante. Muito interessante, muito inteligente. É impressionante como a movimentação do Coutinho, cada vez é uma movimentação mais inteligente. Já foi assim no primeiro tempo. A bola tão pouco chegou dele. Não foi por culpa dele, né? O fato é que o Sport estava muito bem com o seu centroavante, com as ações praticadas em campo pelo seu centroavante e também por alguns jogadores que chegavam pelo lado, principalmente pelo Pedro Lima. Mas o meio de campo não estava funcionando. Não conseguia se conectar com o ataque, né? O Lucas Lima teve bastante participação no jogo, mas não conseguiu ser tão incisivo no primeiro tempo. Não conseguia gerar, colocar aquela bola com qualidade para os jogadores, não conseguia se aproximar e gerar qualidade na aproximação. A associação dele com os atacantes não era das melhores. Não foi bom. O Romarinho fez muitas tentativas, mas foi muito mais afobado e perdido em campo do que qualquer outra coisa. Então, veja, o meio de campo do Sport não estava conseguindo gerar essa aproximação, né? A gente via muitas inversões que às vezes eram feitas sem ter um jogador muito bem posicionado para receber a bola. Essas inversões que aconteciam, elas ocorriam porque a equipe tinha dificuldade para furar o bloqueio defensivo da equipe adversária. Então eu vou fazer uma inversão. E aí eu não faço a leitura da correlação de força do meu jogador lá no outro espaço do campo, no outro lado do campo, em relação ao marcador adversário. Eu simplesmente faço a inversão. E muitas vezes acabou não dando certo. Isso mostrava uma certa pobreza do jogo do Sport. Só que, a partir dos 15 minutos, o Sport começa a se achar mais taticamente. Isso ocorre por quê? Porque a vontade que o Sport colocava em campo desde o começo da partida, né,
ela vai aumentando conforme vai passando o tempo, e isto vai de encontro a um Fortaleza que começa a se sentir muito mais confortável, cada vez mais confortável no jogo defensivo, inclusive com a entrada do Zé Wellison. Você entrou com o Cauã porque cargas d'água. Aí um problema do Voivoda, ele precisava também colocar o Zé Wellison. Essa história que técnicos brasileiros, e que muitas vezes pensam como os brasileiros também, né? Entende que para você gerar um bloqueio defensivo para o adversário, você precisa colocar, né, um volante marcador, né? Nem sempre precisa ser desse jeito. É esse tipo de ideia que faz com que jogadores como Lucas Sacha hoje em dia esteja jogando no Fortaleza, né? O Zé Wellison entrou em campo também porque ele daria essa consistência defensiva. Foi justamente o Zé Wellison que fez o pênalti. Então, o que é curioso desse jogo aí é que o Voivoda, ele foi muito feliz na substituição no primeiro tempo, muito, muito, muito. E o jogador que ele coloca em campo é o que faz o gol. E ele é infeliz no segundo tempo, quando ele coloca mais um volante. Já bastava ser o Cauã, não precisava ser também o Zé Wellison. Ele coloca também o Zé Wellison com a intenção de marcar muito mais o Sport. Além de chamar muita equipe do Sport, né, o próprio Zé Wellison acaba cometendo um pênalti. Então foi um erro do Voivoda. Nesse caso, ele foi infeliz nessa alteração. Então veja, a partir do momento que o Fortaleza passa a ter o entendimento, né, de que o seu único jogo, a sua única forma de jogar era o jogo da especulação, marcando o seu campo de defesa para sair para o campo de ataque na situação de muito favorável, a partir do momento que o Fortaleza se entende apenas, se compreende como equipe apenas nesse tipo de proposta, o Sport se fortalece inclusive mentalmente. Vai para cima do Lion, né, tem muita jogada e tal, mas aí em alguns momentos aquele problema do primeiro tempo volta a aparecer novamente da qualidade da associação no terço final. No fim das contas, ficou empatado o jogo em 1-1, né, o Fortaleza, na minha opinião, escapa de uma derrota nessa partida aí, apesar de ter levado o empate, mas eu acho que escapa de uma derrota, e acho que, sinceramente, se houvesse de ter um vencedor nessa partida, seria o Sport, que jogou mais do que o Lion neste jogo. Coisas que acontecem, né? Acho que seria muito legal para a torcida do Sport que houvesse a vitória do seu Leão. Acho que seria muito bacana também para o Fortaleza que o seu Leão, no caso também, né, o seu Lion também, conseguisse essa vitória. Ficou no empate aí. Acho que, de certa forma, não é tão absurdo assim. Agora, se tivesse de haver um vencedor, seria o Sport. E acho que houve, sim, uma pequena injustiça aí do placar em relação à não vitória do Leão da Ilha, né? Agora, pro Fortaleza está tudo muito bem, precisa ver o que está acontecendo, por que esses erros aconteceram. Não é um resultado claramente ruim, né? Mas precisa ver aí o que está ainda errado, né? Acho que o Voivoda precisa, na verdade, testar seus jogadores certamente, mas é um jogo desse tão importante aí, né? Talvez a qualidade da testagem hoje, o volume da testagem hoje foi muito excessivo no começo da partida, né? Porque teve muito jogador aí que ou tá irregular ou que não conseguiu mostrar nada no Fortaleza. Então a equipe se formou hoje com muitos desses jogadores. E acho que nisso aí talvez o Voivoda tenha se equivocado. Tá tudo muito bem, tá no saldo ainda, nessa temporada ele tá muito bem, né? Mas acho que nesse sentido aí ele teve sim um pequeno equívoco. Como eu disse, tá tudo bem com o empate. Agora, se houvesse de haver um vencedor, esse vencedor seria o Sport, que tentou mais. Não fez a grande partida, o Leão da Ilha também não, tá? Não conseguiu fazer a grande partida não. Tentou, teve muita vontade, mas também não conseguiu tecnicamente ter uma partida tão importante como outras que acabou fazendo aí nessa temporada. Mas ainda assim, se houvesse de haver um vencedor nessa partida, seria o Leão da Ilha, os donos da casa, e não o Fortaleza. Tá bom, gente? É isso.